Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito feliz de estar com os irmãos aqui. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu sou o primeiro a testificar dessa mensagem, que estou vivendo ela. E eu vou explicar para você algumas coisas aqui nessa noite. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Por que eu falo que esse assunto é muito importante? Porque nós temos a tendência de trazer importância, ou seja, fazer importante somente as coisas pertinentes às questões espirituais. Por exemplo, oração, jejum, palavra, tudo isso são coisas espirituais. Batalha contra o mal, tudo isso são coisas que nós fazemos no campo espiritual. O homem não vê, o próximo não vê você orando, não vê você jejuando. Ninguém aqui tem o poder de olhar para você e falar assim, não, ela está em jejum, não. Só quem vê é o Senhor. Então nós temos a tendência de sempre priorizar coisas espirituais e não estamos errados. Agora, tem uma outra área de nossa vida que é crucial para o nosso crescimento, e não só crescimento, para a nossa permanência na posição, que é a nossa vida sentimental e emocional. E nós vemos esse texto, uma pessoa que está buscando em Deus força para ficar firme emocionalmente, sentimentalmente. Então, na introdução, eu queria dizer assim, nós seres humanos, somos estáveis e oscilantes. E eu quero te fazer uma pergunta, porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso na flor da pele. Quantos aqui ou já acordaram triste e no final do dia se alegraram, ou já acordaram alegres e no final do dia ficaram tristes? É normal. É normal. E eu tenho vivido isso. Ontem mesmo eu estava alegre com o Senhor, mas cheguei do culto meio atribulado. Ao ponto da minha esposa falar assim, cara, tu tem que controlar esse teu estresse. Eu falei, eu sei, filha, mas é porque eu estou vivendo coisas espirituais que só eu entendo de Deus. E aí eu refleti, quando ela falou aquela palavra, eu refleti. Falei, realmente, eu tenho que me controlar mais. E aí me deparei com esse texto. E o Senhor, ao falar comigo, falou assim, fala para a minha igreja, que eles têm que buscar alicerce em mim, para estar preparados emocionalmente, preparados sentimentalmente, para que a confiança que tem em mim não esteja sujeita somente no dia que ora. A confiança que eles têm em mim não esteja somente no dia que jejuam, ou no dia que meditam na palavra, porque é verdade que nem todo dia nós lemos a Bíblia. E nem por isso nós deixamos de ser crente. A vontade do Senhor é que essa palavra seja pão diário. Mas nem todo dia, nós vamos ser sinceros, que nós lemos. Eu sou pregador, sou apaixonado pela Bíblia, mas tem dia que eu não leio a Bíblia. Eu posso até louvar, mas a leitura que é aquilo que me alimenta, tem dia que eu não faço, por conta de diversos fatores. Então nós somos oscilantes. E essa oscilação é muito tremenda, porque no Salmo, que está logo após o 27, não precisa abrir, Davi começa o Salmo de uma forma e termina de outra forma. Davi começa o Salmo 28 da seguinte maneira: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Se te calares para comigo, eu ficarei semelhante aos que descem o abismo. O que você observa nesse verso? Davi está desesperado para que o Senhor não pare de falar com ele, porque se Deus parar de falar com ele, é como aqueles que descem para a cova. Então Davi está meio que está clamando a Deus meio que desesperado. Mas olha agora o verso 6, como é que o desespero de Davi se transforma em júbilo de louvor ao Senhor. Verso 6 diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ao mesmo tempo que Davi está desesperado, está entristecido, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo que Deus fale com ele, para que Deus não fique em silêncio com ele, no verso 6 do mesmo salmo, a gente não sabe quanto tempo levou entre o verso 1 e o verso 6, ele diz: bendito seja Deus que me ouviu. Ou seja, aquele pensamento que Davi teve do silêncio de Deus foi rompido pela voz do Senhor, atendendo a sua oração. E todo o tempo Deus fala conosco, todo o tempo. Agora, nós não ouvimos, ou nós não atentamos, e nós vamos olhar aqui nesse texto algumas lições. Diz mais o salmista no 28, ele diz: o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo. Ou seja, Davi disse para Deus no verso 1 do 28, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou ser semelhante àqueles que estão descendo ao abismo, morte, fim da linha, final do poço. Só que no verso 7 ele diz: o Senhor é minha força, é meu escudo, nele confiou meu coração e fui socorrido. O
ensinamento aqui nesse salmo, nesses versos? É que, não obstante Davi esteja desesperado, preocupado, ansioso, aflito, entristecido, a fé dele não foi tocada pela circunstância. Nós temos um inimigo que busca circunstância para nos tocar na nossa emoção, no nosso sentimento, porque um crente triste, com certeza, vai orar menos do que um crente alegre. Se um crente estiver triste, ele até ora, mas não ora com o fervor daquele que está alegre. Se um crente estiver triste, ele até louva, mas não louva a tua alma conforme você louva, alegre, satisfeito e regozijante na presença do Senhor. Então nós somos instáveis. Quem se lembra de Asaf no Salmo 73? Asaf começa o salmo dizendo assim: eu olhei para os ímpios, senti inveja dos ímpios, os ímpios são ricos, os ímpios são fortes, os ímpios prosperam. E ali Asaf entra em crise, até que ele entra no templo, vê a glória de Deus e vê o fim dos ímpios. Ele diz: até que entrei no teu templo, vi a tua glória, vi a tua santidade e olhei para o fim dos ímpios, que o fim deles é morte. Não levam nada à terra, a sua força fica somente na terra. Então Asaf também teve essa oscilação. Eu tenho essa oscilação. Ontem eu estava assim, talvez você esteja assim hoje, ou vai ficar, ou já ficou. Pedro, eu anotei aqui, o Senhor me fez passear pela Bíblia nesse tema. Pedro, João 13,36, quando Jesus diz assim: por caminho que eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava da cruz. Aí Pedro falou assim: como assim, Senhor? Que caminho é esse que a gente não vai poder ir para o Senhor? Está anotado aqui, eu vou ler o texto para não ficar nas minhas palavras. Olha só o que Pedro disse ao Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde vais não poder seguir-me agora. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Além de questionar o Senhor, a palavra de orientação é que você: Senhor, eu vou dar minha vida para o Senhor. Para alguns dias depois, em Lucas 22:56, ali perto do Sinédrio, a criada falou assim: você é um deles. Você estava, por exemplo, assim: não sou, não conheço este homem. Mas uma criada: você é um deles, você é galileu. Eu me lembro de ter visto você quando na sinagoga. Ele falou assim: não sei o que você está falando. E o último falou assim: você fala como ele. Olha só, a forma de semelhança entre Cristo e Pedro foi a forma de falar. Ele falou assim: não conheço este homem, e espraguejou. E aí diz a palavra em Lucas 22:61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, o mesmo homem que em algum momento teve a ousadia de falar: eu morro pelo Senhor, foi o mesmo homem que o negou publicamente. Nós somos este homem, oscilantes. Mas o Senhor é a nossa rocha, mas o Senhor é o nosso refúgio. Então aqui foi falado no Salmo 46, Ele segura as nossas pernas para que nós não deixemos de confiar nele. Vamos entrar no texto. Esse salmo, irmãos, muitos estudiosos, eu estava fazendo um estudo rápido, esse salmo, muitos estudiosos falam que Davi fez ele, compôs ele, como um cântico de louvor a Deus, um clamor, um lamento, em época de perseguição. Não tem fundamento para afirmar isso, mas pelo que Davi fala no salmo, nós vemos que realmente está numa situação difícil, realmente está correndo perigos. Ele começa o salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Por que Davi está fazendo essa pergunta a si próprio? Porque realmente tinha vindo coisas contra a vida dele para o fazer temer, para o fazer tirar os olhos de Deus e focar na crise, na situação. Então, esse texto tem 2 gêneros. O primeiro é Davi lutando contra si mesmo para confiar em Deus, primeira parte, do 1 ao 6, e do 6 ao 14 é Davi lamentando a Deus pela situação e sendo orientado pelo próprio Deus. Ou seja, Davi começa o Salmo 27, em casa você lê, do 1 ao 6, ele está ousando a confiança dele em Deus, lançando a confiança dele em Deus, não obstante estar sendo perseguido, não obstante estar em uma crise, correndo perigo de vida, porque nós corremos todo o tempo, mas tem época que a nossa vida está sendo pedida e nós temos visto, e tem época que nós estamos escondidos nos atos do Senhor. Então Davi começa o Salmo reivindicando a sua fé. Reivindicando a sua fé. Eu fiz a pergunta para um jovem, hoje é quinta, ontem, falei assim: varão, e aí, como é que tá? Tá firme? Aí ele falou assim: varão, estou me firmando.
Eu fui, consertei ele, falei, não, velho, tu não tá se firmando não, tu tá firme, sabe por quê? Tu tá melhorando? Tô. Tu parou de xingar? Parei. Tu parou de andar com aquelas amizades? Parei. Tu parou de frequentar aqueles eventos? Parei. Então tu tá firme. Você já está firme. Declara isso diante dos homens e de Deus, que você está firme. Porque se você virar para me falar que está tentando, o diabo já tem uma margem para te derrubar. Aí ele ficou me olhando assim, espantado. E eu falei, depois me arrependi. Falei que isso, para que ele parou. Então, Davi começa só me reivindicando a sua confiança. Ele diz o seguinte, verso 2: quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, se chegarem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Aqui, Davi usa a metáfora animal, porque homem não come carne de homem. Quem come carne de outro semelhante são os animais. E isso não tem nada de errado. É a cadeia alimentar dos animais. O predador e a presa. Davi está trazendo esse sentimento da vida selvagem para a sua própria vida. Ele falou assim, se eles me pegarem, eles vão me devorar. Se eles me pegarem, eles vão me destruir. Eles vão acabar com a minha raça. Mas todos eles, verso 2, tropeçarão e cairão. Ao mesmo tempo que ele avalia, eu faço isso direto. Ao mesmo tempo que ele avalia o perigo que ele está correndo, ao mesmo tempo que ele avalia o cenário de perseguição que ele está sofrendo, e muitos falam que na época de Saul, esse Saul foi composto, ele tem uma confissão positiva no Senhor. Eles não vão conseguir, eles vão cair. Eles estão vindo, mas vão voltar. Verso 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Esse homem está com medo? É claro que está com medo, mas ele está fazendo uma declaração para Deus: Senhor, ainda que a minha carne esteja tremendo, ainda que meu sentimento esteja oscilando entre fé e covardia, eu vou confiar no Senhor, não temerei, ainda que o exército me cerque. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto o quê? A confiança em Deus. E esse homem viveu tantas experiências nesse contexto. Diz a palavra do Senhor que ele foi até o rei de Gate, Aquis, e chegou lá, os homens falaram assim: esse é Davi, matar ele que matou o Golias. E ali ele teve que se fingir de louco para escapar. Quando Saul persegue ele na montanha, empurrala ele lá em Adulão, ele clamou ao Senhor, e Deus foi tão misericordioso que enquanto Saul perseguia Davi, Deus permitiu os inimigos tocar dentro da sua casa, lá em Efraim, lá em Benjamim, melhor dizendo. Então Davi tinha experiências com Deus de oscilação, mas a sua fé estava posta no Senhor. A ideia central desse salmo, olha só, a ideia central desse salmo é a presença de Deus. Davi evidencia sua confiança, não obstante o seu contexto ser contrário a ela. O convite para ser crente é justamente esse. Jesus disse: se o mundo vos odeia, odiou antes a mim. Se o mundo perseguiu o vosso mestre, também vos perseguirão. O mundo não vos ama porque vós não sois do mundo. Foi Cristo que falou. Cristo que falou. Aí ele diz assim no verso 7: ouve-me, Senhor, a voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Aí o verso 8 é uma coisa maravilhosa. Irmão, eu não busquei isso aqui no Google, não busquei isso aqui em Bíblia de Estudo, isso aqui foi o que Deus colocou no meu coração e eu fui procurar conhecer. No momento, olha só, no momento da crise de Davi, no momento do desespero de Davi, foi evidenciado, guarde isso, nós somos poucos números aqui, foi evidenciado o seu relacionamento. No momento da crise, da perseguição, do medo, do temor, da oscilação, evidenciou-se a sua comunhão com Deus. De que maneira? Verso 8. Vamos botar na tela aí, verso 8. Olha o que diz o verso 8. Verso 7, ele pede para Deus ouvir a sua voz e lhe responder. Verso 8. Quando tu disseste, busca o meu rosto, ele responde: o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O que significa esse verso? É que em meio àquela tribulação, o pedido de Deus era: busca a minha face, busca o meu rosto, busca a minha presença, procura se aproximar de mim. E Davi, na obediência, fala assim: Senhor, então eu vou buscar. Porque nós temos, entre aspas, o direito de, diante do Senhor, falar assim: Senhor, não vou te buscar, está tudo dando errado. Eu não
te buscar, meu casamento não está bom. Eu não vou te buscar, meu filho está desse jeito, assim assado. Eu não vou te buscar, o inimigo está me afrontando. Eu não vou te buscar porque eu estou desempregado. Mas Davi não. Ele falou assim: Senhor, é para buscar? Eu vou te buscar. E aqui no verso 8, não é só Deus que fala, nem é só Davi que fala. Deus fala, ele responde. Deus fala, ele responde. Ele falou: Senhor, quando tu disseste, busca o meu rosto, eu te disse a ti, eu buscarei, Senhor, o teu rosto. Então, a ideia central é presença de Deus, presença do Senhor. Davi evidencia sua confiança em meio à perseguição. Agora, o mais lindo de tudo, é triste ver essa geração de crente. Quando eu falo geração de crente, é aquela que não está buscando a Deus como deve, como ele merece. É triste ver que eles estão fiados, apoiados naquilo que Deus faz. Pelo amor de Deus, eu vou me apoiar? Será que eu vou me apoiar naquilo que Deus faz? Ou seja, vou melhorar para você. Quando Deus me exalta, ele é Deus. Quando Deus me permite a derrota, ele não é Deus. Não existe isso. Não é esse o pensamento da Bíblia. O pensamento da Bíblia é: o Senhor e ponto. O Salmo 45, a nossa irmã falou assim: eu sou o Senhor, aquietado de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Ponto final. Tem outro salmo que diz: calai-vos perante mim. Calai-vos perante mim. Ele disse para Israel: eu vou fazer um nome tão grande que nunca mais vão esquecer do meu nome, quando eu libertar vocês do Egito, da barra de ferro, da casa da servidão. Então, Davi não apoia a sua confiança naquilo que Deus faz. Muito pelo contrário. Olha só, não é a confiança naquilo que Deus faz, é o que Deus faz que gera confiança. Por quê? A origem da confiança de Davi vinha da sua intimidade. Davi teve uma subida progressiva: primeiro urso, leão, Golias e uma nação toda. Diz a palavra do Senhor, eu sou apaixonado por essa passagem. Quando os filisteus ouviram, se não me engano, 2 Samuel capítulo 6 e 7, quando os filisteus ouviram que Davi foi constituído rei, toda a nação dos filisteus se levantou para tentar matar. Foi a última tentativa. Isso, 2 Samuel 7 e 8. E foi a última derrota dos filisteus para Davi. Depois disso, nunca mais perseguiu eles. Era como se o diabo tivesse falado assim: eu tenho que investir para não deixar ele subir no trono. Eu tenho que investir para não deixar ele chegar lá. Tu está entendendo o que Deus está falando? Ele vai investir até o dia para não acontecer aquilo que Deus quer na nossa vida. Então, a origem da confiança de Davi vinha da sua intimidade com Deus. Agora, eu anotei aqui: Davi, olha só, isso é muito lindo. Não é pecado você caracterizar o seu Deus. É claro, não há característica que nós o possamos caracterizar, mas não é pecado você caracterizar o Deus, chamá-lo de amor, chamá-lo de pai, chamá-lo de... Não é pecado. Davi fala que Deus é o quê? Verso 1: o Senhor é o quê? Minha luz e a minha salvação. Irmãos, são as duas coisas mais importantes para os judeus, para você ter noção. Para os judeus, a luz era a vida. Para os judeus, a luz era a razão de tudo. Por quê? E disse Deus, haja o quê? E houve luz. E fez separação da luz e das trevas. Então, luz para os judeus era a razão da vida, era a razão da existência. Se a terra fosse em trevas, não teria vida. Só houve vida por causa da luz. Então, Davi está dizendo: Senhor, Tu és a luz. Tu és a minha luz, a razão, o motivo pelo qual estou aqui é o Senhor. Primeira coisa importante, a luz. Segunda coisa importante, salvação. A maior promessa para o povo judeu era a salvação. A maior promessa para o israelita era a salvação que viria por meio do Messias, do filho da semente da mulher, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então Davi está falando para Deus que Deus é tudo o que ele precisa. Deus é a luz, que é a fonte da vida, e Deus é a salvação, que é o que vai acontecer após a vida. Olha só que coisa profunda, irmãos. Davi está dizendo: Senhor, Tu és a minha luz. Enquanto Tu for minha luz, eu vou ter vida, segurança, proteção, garantia. E após a vida, Tu és a minha salvação, Tu vai me levar para o Teu repouso. No Salmo 16, não 16 não, em outro Salmo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou assim: não deixarás que o teu servo veja a corrupção. A corrupção é a morte. Está falando de Cristo, mas também está falando dele. Em que perspectiva? De Cristo, porque Cristo
iria ressuscitar dos mortos. Dele, porque ele não vai ficar na sepultura, porque naquele dia ele vai levantar todos os crentes da sepultura. Então Davi está fazendo afirmativas da parte do Senhor que são profundas, que só podem ser concebidas por alguém que tem intimidade. Só alguém que tem intimidade pode ter essa confiança. A intimidade de Davi com Deus é revelada. Do 7 ao 14, Davi clama e lamenta perante o Senhor. E o verso 8 revela aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Irmãos, a orientação de Deus, já estou partindo para o final, a orientação de Deus para a vitória é única. Você pode observar, todos os homens de Deus, independente dos seus contextos, com crises e momentos diferentes, tiveram a mesma sentença do Senhor, o mesmo imperativo. Qual é o mesmo imperativo? Não temas, sou contigo, faz a minha obra. Não temas, sou contigo, faz a minha obra. Não temas, sou contigo, esforça as tuas mãos, esforça as tuas pernas. Quando Moisés falou com Deus, Senhor, manda outro no meu lugar, eu não sei falar, eu sou meio assim, não tenho esse carisma, o Senhor falou assim para mim, Moisés, eu estou te enviando. E diz que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Quando Josué estava meio baleado, em Josué capítulo 1, porque Moisés havia morrido, o homem que fez aquelas maravilhas todas, Deus falou o quê? Meu servo Moisés é morto, agora você vai dar continuidade, você vai fazer esse povo viver a promessa. Enquanto os israelitas estão fugindo dos midianitas, sendo oprimidos, sendo envergonhados, está lá um homem no lagar malhando trigo, e Deus fala o que para esse homem? Covarde não, homem valoroso, o Senhor é contigo. Então, a mesma palavra que Deus tem para o seu servo é: não temas, eu sou contigo. Já partindo para o final, esse salmo não poderia terminar de forma mais linda e mais maravilhosa, porque o Davi que começa o verso 1, 2 e 3, testificando a sua confiança em Deus perante uma perseguição e risco de vida, ele termina fazendo uma declaração maravilhosa, que é uma declaração que eu sou apaixonado. Inclusive, você pode apoiar, escute só, você pode apoiar todas as promessas do Senhor que tem na tua vida no verso 13. Todas as promessas que Deus tem na tua vida, você pode pegar o verso 13 e apoiar elas em cima. Porque o que diz o verso 13? Pereceria sem dúvida, é uma afirmação, pereceria sem dúvida, se não cresce que vem os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi não está falando de eternidade aqui, Davi está falando de vida na terra. Ele está dizendo assim: eu com certeza morreria se eu não cresce que Deus iria me fazer viver tudo o que falou. E quando era perseguido no deserto, ele falava: eu sou rei de Israel. E quando era buscado pelos inimigos filisteus, ele falava: eu vou ainda liderar Israel e levar Israel a louvar o nome do Senhor. Enquanto ele sofria momentos de solidão, ele pensava: Deus vai cumprir cada detalhe que saiu da boca dele por meio de Samuel. Eu falo assim, às vezes eu falo esse verso para o Senhor, já falei várias vezes: pereceria sem dúvida se não cresce. Observa que a fé é o que gera a promessa. É como se Davi tivesse no português falando assim: olha só, irmãos, se eu não cresce que Deus vai cumprir, eu já teria abandonado. Porque perecer na Bíblia é sair do propósito. Por que Judas pereceu? Lá em Atos capítulo, se eu não me engano, 6, na eleição dos diáconos. Primeiro tem a eleição do 13º apóstolo, depois do diácono. Os apóstolos falam assim: Senhor, Judas abriu mão da sua vocação e teve o que lhe foi devido. Judas só morreu, Judas só foi enfeitiçado, ludibriado, enganado pelo diabo, porque esqueceu da vocação. Porque muitos homens que outrora eram usados, hoje estão caindo, esqueceram da vocação, focaram na terra, focaram nas coisas passageiras. Então, o que é perecer para Davi? Perecer para Davi não é morrer não, porque ele sabia que não ia morrer. Perecer para Davi é ele sair do ponto que Deus queria ele. Perecer para Davi é sair da vontade do Senhor. Perecer para Davi é fazer a vontade própria, esquecendo e anulando a vontade de Deus. E ele fala: eu iria perecer, eu não iria mais crer, mas a minha fé está de pé, eu vou viver. Glória a Deus. Mas tudo isso não é só espiritualmente falando. Verdade. Assim,
ser crente de púlpito, ser crente de oportunidade e trazer uma mensagem positiva é uma bênção. Mas eu tenho que ser esse mesmo crente sozinho, vivendo minhas lutas. E eu tenho passado por lutas. E quando Deus falou comigo esse som para trazer para os irmãos, Deus falou profundamente comigo. E o que Deus me fez entender é que tudo isso só acontece quando eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu tenho esse vínculo com Deus. Irmãos, nós temos autoridade, diz a palavra do Senhor: entrai, pois, com ousadia no santuário do Senhor, pelo novo e vivo caminho aberto na cruz. Nós temos ousadia de se relacionar com Deus. Nós temos ousadia de ser. Você pode chegar para o teu pastor, nosso pastor Rodrigo, que tem honrado muito, me permitindo subir esse culto. Você pode chegar para o pastor, olha por mim, põe a sua mão sobre mim, porque eu estou vivendo uma situação complicada. E o pastor orar e Deus dá vitória. Mas você mesmo pode botar a mãozona na sua cabeça e profetizar também. Eu faço isso direto. Tem momentos do meu dia a dia que eu sinto a seta vindo assim, eu boto na mão na cabeça direto ali, Senhor, repreende essa seta, repreende essa situação, repreende essa enfermidade, repreende tudo. Você tem ousadia. E aqui, no verso 8, é um diálogo. Aqui é revelado tudo. Quando tu disseste, buscai no rosto. Quando Deus disse isso para ele, a gente não sabe. Mas a gente sabe que quando Deus disse, ele respondeu de forma obediente: Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou buscar. Ou seja, é um paradoxo, né? É um paradoxo, é um anticlímax. Por quê? Davi está sendo perseguido, precisando de uma solução, precisando de alguém se levantar para defendê-lo. E Deus está falando: me busca. Busca o meu rosto. Buscar rosto, você sabe que é intimidade. O que Moisés pediu para ver de Deus? A face. Deus falou assim: não, a face ainda não, mas tu vai ver a minha perfeição passando por você. Então, Davi testifica a fidelidade de Deus e se anima na força do seu Senhor. Se anima na força do seu Senhor. Encerrando, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 8, quando ele está preso e já está indo para a morte, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, na minha primeira defesa, ele teve vários julgamentos perante o tribunal romano. Na minha primeira defesa, foram várias audiências até o veredito de morte. Na minha primeira audiência. E ele fala com um tom de decepção, mas ele tem um júbilo depois da decepção. Decepção porque é homem. Quem se decepciona é mentiroso. Todos nós nos decepcionamos. O único que não nos decepciona é o Senhor. E ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ou seja, o que significa isso? Todos veementemente testificaram contra mim. Eu era um contra todos. Ele fala isso. Mas o Senhor foi comigo. O Senhor foi minha testemunha. O Senhor foi o advogado de defesa. O Senhor foi aquele que estava comigo. E ele diz: por conta dele ter sido comigo, por conta dele ter estado comigo, ele me livrou da boca dos leões. Ele me livrou da boca dos leões. Então, tudo isso acontece mediante uma vida de intimidade. Então é necessário, conforme minha esposa falou, ela tem passado nessa mensagem. Ela falou assim: tu tem que controlar esse teu estresse. Tu tem que controlar essa tua ira repentina, que não sei qual é a causa, mas acontece. Então Deus vai controlar tudo isso na nossa vida. Esse complexo que joga a gente lá para baixo, por meio da confiança da sua promessa, por meio da confiança da sua palavra. A confiança na fidelidade do Senhor para nos colocar de pé no dia mal, para nos colocar de pé no dia que as circunstâncias saírem do nosso controle. Certamente será assim. Amém. Se coloque de pé nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria as maravilhas do Senhor. Verso 14. Espera no Senhor. Aí aqui ele já é ele dando testemunho, né? Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Parece que a gente não pode afirmar, mas parece que Davi sabia que a sua história seria modelo para todas as gerações futuras. Parece que quando ele estava passando isso aí, não, eu tenho que dar bom testemunho, porque outros vão ver, outros vão se espelhar, outros vão ouvir. Então, aqui aí parece que chega de expressão assim: Senhor, eu vou deixar uma mensagem aqui. Aqueles que estão vivendo, espera no Senhor, confia no Senhor, e no final, espera no Senhor, porque Ele dará a vitória. Amém? Feche os teus olhos e façamos uma oração ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Pai,
eu te agradeço por esta igreja. Eu te louvo pelos meus irmãos estarem aqui buscando o melhor que o Senhor tem para dar, que é teu Espírito. Senhor, continue sendo com esta igreja. Continue sendo com este rebanho. Meu Pai, que essa igreja continue sendo, meu Pai, fortalecida na tua palavra. Que os irmãos continuem te louvando com o coração regozijante. Continue usando essas mulheres, Senhor. Continue usando as tuas servas, Senhor. Se revela as tuas servas, Senhor. Continua mostrando o poder das tuas servas na vida delas. Continua fazendo a tua obra a cada dia progredir, crescer, avançar. Abençoa teu servo, nosso pastor Rodrigo, sua esposa. Abençoa os obreiros desta casa. Abençoa os presbíteros, o diácono, todo aquele que, meu Pai, coopera nesta casa. Dá vitória para a tua igreja. Prepara, meu Pai, uma mesa para essa igreja na tua presença. Prepara as bênçãos do Senhor para essa igreja. Dá vitória para o teu povo. Confie no teu livramento. Confie no teu escape, como foi louvado. Confie, meu Pai, a segurança do Senhor nesta casa, nesta igreja, para a honra e glória do Senhor. E assim eu te glorifico, Senhor. E assim eu te exalto e agradeço a tua oportunidade, no nome de Cristo Jesus.